Oi, gente, boa noite. O nosso grupo ele vai falar e fico responsável pelo tema Por que controle aversivo no comportamento? E o grupo é composto por Cleiton de Castro Colares, Lucas Lopes Campos Ferreira, Márcia Gomes Moreira Lisboa, Milene Viana Santos, Ricardo Emílio Moura Filho e eu, Rayane da Silva Oliveira. O nosso tema, a gente conseguiu dividir ele em 4, né? E a primeira etapa é a gente conceituar, de fato, o que seria esse controle aversivo do comportamento. Na segunda etapa, a gente vai discutir, né, o que são essas contingências de reforçamento negativo. Na terceira, a gente vai conversar sobre fuga e esquiva. E na quarta, a gente vai falar sobre o que é punição e quais são os tipos de punição. Então, conceituando, nós vamos explicar o que é controle para o analista do comportamento. Este controle quer dizer que a possibilidade de ocorrência do comportamento depende das modificações que ele causa no ambiente. Então, quer dizer que o comportamento ele é controlado e uma determinada consequência vai alterar a possibilidade de ocorrência de um comportamento. Dizemos que ela controla o comportamento que a produz. E para que isso aconteça, existem as consequências reforçadoras, que podem ser consequências reforçadoras positivas e consequências reforçadoras negativas ou punitivas, né? Então, o que é o controle aversivo? Esse controle aversivo diz respeito ao aumento na frequência do comportamento por reforçamento negativo e a diminuição na sua frequência por punição positiva ou negativa. Esses estímulos reforçadores, eles vão fazer o quê? Manter ou aumentar a probabilidade do comportamento ser reproduzido. Então, existe o reforço positivo, que é esse reforço positivo, ele vai aumentar a probabilidade do comportamento de reproduzir pela adição de um estímulo ao ambiente. Então, quando a gente adiciona um estímulo, ele vai favorecer que esse comportamento possa ocorrer novamente. Igual o exemplo aí, trabalhar para ganhar dinheiro. Então, o dinheiro aí é o estímulo, né? É o reforço positivo que as pessoas têm para comprar as coisas que elas precisam para a sobrevivência. Então, com isso, elas vão trabalhar. E, geralmente, esses estímulos, esse reforço positivo, ele vai gerar condições que geram benefícios, que geram coisas boas para essa pessoa, de interesse próprio dessa pessoa. Já o reforço negativo, ele altera a probabilidade de ocorrência do comportamento. Como? Removendo o estímulo aversivo da situação. Essa remoção, né, que a gente diz aqui desse estímulo, é o reforço negativo. Então, o que vai acontecer? Se eu tô aqui, o exemplo, né? Eu tô querendo estudar, mas o barulho da televisão tá me incomodando, esse barulho da televisão é um estímulo aversivo. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que eu removo esse estímulo aversivo, ou seja, eu vou lá e falo assim, olha, desliga a televisão aí que eu preciso de estudar. Ou pedir alguém para desligar ou para baixar o som da TV. Então, quando a pessoa faz isso, ele está retirando este estímulo aversivo. Então, o que vai acontecer? A probabilidade da gente estar pedindo outras vezes para baixar o som da televisão vai ocorrer, porque a gente removeu o estímulo aversivo e então a gente vai manter aquele comportamento. Então, os reforçadores negativos os reforçadores negativos e a punção negativa e a punição negativa são estímulos aversivos. Oi, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade no nosso assunto, eu vou falar um pouco mais sobre as contingências de reforçamento negativo. O que aparentemente, quando a gente lê, né, o nome assim, a gente pensa, meu Deus, o que é isso, né?
mas na verdade é algo muito presente no nosso cotidiano. Um exemplo, para ficar claro, é o dirigir. A gente não pode simplesmente pegar o carro e sair assim, na velocidade que a gente deseja, né? Tem toda uma condição, tem as regras, tem as normas para que, né, mantendo a velocidade permitida naquele local, a consequência seja evitar perder a carteira, que foi muito difícil de conquistar, evitar uma multa e até mesmo evitar um possível acidente. Outro exemplo muito comum, né, que a gente inclusive fez na última aula, no sábado, na aula prática, com o nosso sujeito, foi justamente a apresentação do choque, né? Mas, se a gente retirar esse estímulo que foi adicionado naquele ambiente, a gente pode concluir que o nosso sujeito experimental ele vai retornar a pressionar a barra. Concluindo, a gente pode dizer então que o reforçamento ele não ocorre apenas pela apresentação dos estímulos, mas também pode ocorrer por intermédio da sua retirada. E isso vale para o exemplo que eu dei aqui agora do Skinner. O que a gente pode, então, finalizar a respeito das contingências de reforçamento negativo? Ela pode ser classificada como reforçamento porque houve um aumento na frequência ou na probabilidade de um comportamento, no caso do sujeito experimental, né, após a retirada do choque. E também ela pode ser classificada como reforçamento negativo porque a consequência foi a retirada de um estímulo do ambiente. Agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante do grupo. Boa noite, turma. Boa noite, Mônica. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos falar agora sobre o comportamento de esquiva e fuga. E para a gente falar sobre eles, a gente vai ter que recapitular o que é o reforçamento negativo. Então, como foi falado, o reforçamento negativo é quando a manutenção na probabilidade de emitir um comportamento resulta na remoção ou na evitação de um estímulo que foi considerado aversivo. No caso da fuga, ela vai ser um comportamento justamente de fuga. No momento em que aquele estímulo se apresentar no ambiente, a pessoa vai tentar fugir dele. Enquanto na esquiva, vai ser o comportamento de evitar ou atrasar o contato com o estímulo aversivo. E para a gente conseguir entender melhor o que é a esquiva e a fuga, preparei 2 exemplos para vocês. O primeiro deles vamos imaginar que a gente está ali tranquilo, deitado no sofá e de repente nossa mãe chega muito brava porque a pia está lotada de louça para lavar e ela começa a brigar com a gente. O que a gente faz? A gente geralmente levanta e vai lavar, né? Para que ela pare de brigar. Isso seria um exemplo do comportamento de fuga, né? O estímulo aversivo, que seria a mãe brigando com a gente, foi apresentado e para a gente fugir dele, o que a gente foi fazer? Foi lavar as vasilhas, porque isso vai fazer com que esse estímulo aversivo cesse. Mas a gente sabe que a mãe ainda briga um pouquinho mais enquanto a gente está lavando a louça. Então, outro exemplo que vai representar o comportamento de esquiva, estou usando muito exemplo de mãe, mas é porque, né, é algo recorrente. Então, é quando a nossa mãe pede pra gente encher o filtro de água, porque, né, acabou, e a gente está ali em casa o dia todo e nem lembra mais que tem que encher o filtro. E aí, quando a gente escuta a chavinha ali no portão, que né, no horário que a mãe chega, a gente arruma um desespero porque a gente esqueceu e agora a gente lembrou que tem que encher o filtro de água e a gente sabe que se a gente não encher, ela vai brigar. Então, o que a gente faz? Para evitar que aquele estímulo aversivo ocorra, a gente corre lá e enche o filtro de água para assim que ela chegar, ela não brigar. Agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante. Boa noite, meu nome é Ricardo e eu vou falar sobre punição. O termo punição refere-se a uma relação de contingência entre um comportamento e uma consequência. Esse termo pode ser definido como uma consequência que reduz a frequência do comportamento que a produz. Por exemplo, se uma pessoa ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica e no outro dia acordar com ressaca, esse comportamento será menos provável no futuro. Portanto, o
comportamento de beber muito foi punido pela ressaca. O estímulo que for consequência dessa resposta, que nesse caso citado é a ressaca, é chamado de estímulo punidor ou estímulo punitivo. Só se pode dizer que um estímulo é punitivo caso a sua apresentação ou remoção reduza a frequência do comportamento ao qual é consequente, ou seja, a punição é definida funcionalmente. Para dizer que houve uma punição, é necessário que se observe uma diminuição na frequência do comportamento. Existem dois tipos de consequências punitivas, as positivas e as negativas. A punição positiva é uma consequência que consiste na apresentação de um estímulo que reduz a probabilidade de ocorrência futura do comportamento que a produziu. Um exemplo de punição positiva é a criança que leva uma surra por jogar bola dentro de casa e, em decorrência disso, não joga mais nesse local. O comportamento de jogar bola na sala produziu uma consequência aversiva, a surra que a criança levou. Como houve uma diminuição na frequência desse comportamento, afirmamos que a criança foi positivamente punida. A punição negativa é uma consequência que consiste na retirada ou perda de reforçadores de outros comportamentos. Essa consequência tornará o comportamento que a produziu menos provável no futuro. Um exemplo de punição negativa é a pessoa que acessa sites não confiáveis na internet e, em decorrência disso, danifica o seu computador. Nesse caso, a consequência do comportamento de acessar sites não seguros foi a perda dos reforçadores disponibilizados pelo computador. Como houve uma diminuição na frequência do comportamento de acessar sites perigosos, pela retirada dos reforçadores associados ao computador, concluímos que houve uma punição negativa.